Nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês e conversar e mandar a real porque a maternidade é considerada algo tão solitário. Gente, meu nome é Ruth e sejam bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Muita gente associa a maternidade como se fosse mil maravilhas, mas muitas pessoas esquecem de contextualizar a realidade. E uma das realidades da maternidade é a sensação de se sentir solitária. Muitas e muitas mulheres relatam que depois que se tornaram mães, muitas amigas desapareceram e elas começaram a se sentir sozinhas. E não é por nada nem menos que eu também me sinto dessa mesma forma. Por isso que eu acho um ponto muito importante para abordar com vocês e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas afinal de contas, o que será que acontece com as pessoas que elas acabam abandonando as mães? Pra gente começar a pensar nisso, quando a mulher tá grávida, ela tá rodeada de muitas pessoas e muitos amigos, e muita gente solta aquela famosa frase de titia ama, titia cuida, mas no final das contas, quando você tá lá nos perrengues da maternidade, até quando o seu bebê é recém-nascido, as pessoas simplesmente somem, ninguém aparece, e quando essas pessoas aparecem, elas aparecem para ver o bebê, não para ver você. Então geralmente é muito comum as pessoas irem lá e trazerem presentes para o bebê. Inclusive eu tenho uma amiga que ela veio me ver quando eu tive a Catarina e ela me surpreendeu muito porque ela trouxe eu não lembro mais o que era, eu acho que foi um sabonete. Ela trouxe um presente pra mim e ela trouxe uma cartinha sobre eu precisar me cuidar nesse período. Inclusive, beijo, tá? E isso foi muito surpreendente e incrível pra mim porque eu me senti acolhida no momento em que todo mundo tava indo lá ver o bebê. Ah, ela dorme a noite inteira, ela tem cólica, ninguém nunca pergunta como você está se sentindo. Você precisa de ajuda? Então eu acho que a solidão materna começa a partir desse momento, depois que o bebê nasce e ele se torna o centro da atenção. Não que a mãe deveria ser o centro da atenção, mas eu acho que a atenção ela poderia ser dividida entre bebê e filho e mãe. A atenção poderia ser dividida entre a mãe e o bebê, porque a mãe também precisa de cuidados e isso precisa ser demonstrado. Então uma visita que lembra da mãe que ela tá ali, que ela existe, que não é o seu bebê, faz toda a diferença real. Então a solidão materna, no meu ver, ela começa daí. Esse é o ponto de partida da solidão materna, mas tem outros pontos que eu vou continuar abordando. Eu acho importante ressaltar também que quando a gente fala sobre solidão materna, a gente não fala só de amigos que sumiram, e também a rede de apoio. Se você não sabe o que é uma rede de apoio, são pessoas que auxiliam aquela mulher, que ajudam ela no puerpério, no pós-parto, a tomar banho, ficar com o bebê para ela tomar banho, fazer uma comida para ela. Quando o bebê cresce, essa pessoa se dispõe a ficar com a criança, ajudar ela a limpar a casa. Então a rede de apoio se resume a isso, pessoas que apoiam, que é uma rede, no caso, uma rede de pessoas que apoia e que ajuda aquela mulher com aquela criança. Então a rede de apoio não é só sobre os amigos que te largaram, que não falam mais com você e que nem perguntam do seu bebê, e também familiares que moram longe. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma história fictícia. Eu e o Júnior viemos da Bahia e nossa família ficou toda lá. Viemos nós dois pra morar em São Paulo e tivemos nossa filha. Temos 3 amigos próximos. Pronto. Então esse é um exemplo bem fictício, nossa realidade não é essa. Mas vocês podem perceber como essas pessoas, eu e o Júnior, da realidade fictícia, não teríamos uma rede de apoio. Então a rede de apoio ela é fundamental para uma mulher. E a mulher que ela vem de lugares longes ou até que ela realmente não tem ninguém da família, é muito difícil para ela. Ou que a família mora longe, ela também vai se sentir sozinha, porque ela não tem ninguém para ficar com o bebê. Então são poucas pessoas que têm essa rede de apoio grande e fortalecida. Ou por exemplo, quantas vezes a Catarina ficou com a minha mãe ou com o Júnior para eu conseguir dormir. E também o marido ele entra na rede de apoio porque por mais que ele trabalhe, ele é o pai da criança, mas ele também precisa apoiar. E ele também precisa ser apoiado. E a rede de apoio que a gente precisa ter não são somente nossa família, são amigos que a gente confia, vizinhos que a gente confia. A rede de apoio não se resume só à família, e sim todas as pessoas, aquela rede que foi construída para apoiar aquela mulher que teve aquele bebê. Então esse é um outro ponto muito importante quando a gente aborda da solidão materna, que muita gente se restringe achando que é só sobre ai, minha amiga não fala mais comigo, mas não, muitas mulheres sofrem muito porque elas não têm nenhum tipo de rede de apoio, não tem ninguém para segurar o bebê por 5 minutos para ela tomar banho, e isso pode ser enlouquecedor. Acredito que a falta de tempo também é um motivo crucial. Quando o bebê nasce, a gente vive 24 horas em função dele. Eu, no caso, como eu optei por ficar em casa com a Catarina, ela com 2 anos, eu vivo 24 horas em função dela, e muitas pessoas
pessoas não entendem o que é isso, principalmente as mulheres e amigos que não têm filhos. As pessoas vão entender como é ter filhos depois de ter. Mesmo você sendo próximo de uma amiga que tem filho, ou de você é tia de alguém, você nunca vai entender enquanto você não for mãe. Eu tenho uma colega, uma amiga, que a gente até parou de se falar. E um dos motivos que a gente parou de se falar, que ela me mandou uma mensagem, foi sobre isso. Ela falou assim que eu não ia na casa dela e ela só vinha na minha. E eu fiquei pensando assim, eu nem falei nada, que a pessoa realmente não entende. Ela não entende como é que uma criança demanda de você e que não é simples assim você deixar sua casa pra ficar indo direto na casa de outras pessoas. É uma coisa muito difícil, a gente vive uma entrega nesses primeiros anos de vida. Por isso que também a maternidade é tão solitária. A gente se entrega tanto pra criança nesses primeiros anos de vida que a gente não tem nenhum tempo pra si mesma. Óbvio que é super crucial e importante a gente sair, deixar a criança com alguém que você confie, pra poder viver um pouco. Mas muita gente não entende que isso é uma coisa que acontece e as pessoas acabam se afastando porque ou você não vê mais a pessoa, ou você não manda mais mensagem, então é aquela coisa: ah, ela não me mandou mensagem, eu não vou mandar. Então, quando a gente vê isso, a gente também sente: ai, fulano não me mandou mensagem pra ver se meu bebê tá bem, se eu tô bem, então eu também não vou mandar. Então, dessa forma, cria aquele desconforto na amizade. Enquanto uma amiga não entende que a mãe, a mulher que se tornou mãe, não tem tempo, a mulher que se tornou mãe também fica chateada pela falta de comunicação, pela falta de preocupação pelo bebê, principalmente depois que a gente tem filho. A gente quer que as pessoas também se importem com a criança. Então, não faz sentido pra mim ter um amigo que não se importa comigo, com a minha família. Então, a partir do momento que alguém, exemplo, quebra uma relação, para de falar com você, essa pessoa tá quebrando uma relação e para de falar com seu filho e com o seu marido, com a sua vida. Então, a pessoa escolhe não participar da sua vida e da do seu filho. E eu acho que pra mim, pelo menos, isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa não tá nem aí pra minha filha, ela não tá nem aí pra mim. E eu acho que eu fico mais chateada ainda dela não se importar com a minha filha do que ela não se importar comigo. Acho que deu pra entender, né? Não sei se ficou meio complicado. Eu sei que por enquanto eu falei sobre as amigas que somem e não mandam mensagem, a rede de apoio, mas também tem alguns amigos que podem sentir que incomodam. Então a pessoa se afasta porque ela acha que ela vai ter mais uma demonstração de empatia. Então ela pensa assim: ah, eu não tenho filhos, eu não sei como é, a fulana deve estar atarefada, cheia de coisa pra fazer, então se eu for lá ver o bebê ou mandar uma mensagem, uma videochamada, eu vou estar incomodando. Inclusive, eu li uma matéria muito interessante, eu vou ler um trechinho pra vocês sobre isso que eu tô falando dos amigos. Aqui diz assim: a mãe, ao mesmo tempo que sente só, ela gostaria de ter os amigos mais perto, mas ela não consegue dar conta deles, porque nesse primeiro momento a gente realmente não consegue dar conta. Então, quantas vezes eu mesma já cobrei mensagem dos meus amigos e até hoje tá aqui, ó, eu nem consegui responder. E eu vou continuar lendo. E eles, percebendo isso, não querem incomodar. Então, essa falta de diálogo, ela facilita interpretações equivocadas. Ao mesmo tempo que a mulher que se tornou mãe quer os amigos por perto e ela precisa dessa rede de apoio, ela tem tantas coisas pra fazer, tantas coisas que às vezes é muito difícil pra ela lembrar de responder um WhatsApp, fazer uma ligação. É muito difícil, sério. Depois que eu virei mãe, eu esqueço de tudo. Então, se eu não faço uma coisa assim rápido, eu vou levando e esqueço. Às vezes eu lembro, já é no outro dia. Muitos amigos meus têm aqui, ó, meu WhatsApp tá cheio de mensagem que eu não consigo responder, eu esqueço. A gente tá num papo mó legal aí, sei lá, a Catarina demandou alguma atenção. Eu fui lá, dei atenção pra ela e vou lembrar de responder esse meu amigo uma semana depois. Então é bem complicado mesmo. A gente pode parar pra ver por esse ponto de vista dos amigos que não querem incomodar. Porque eu acredito sim que tem amigos que não estão mais nem aí pra você, mas às vezes tem pessoas reais que não querem incomodar e a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação que a gente vai ter sobre essa amizade. Um outro ponto também relacionado não só a amigos, mas também familiares ou colegas de trabalho é que a mulher, né, talvez a família comece a falar só do bebê. E isso é totalmente normal, a gente acabou de ter um filho e é completamente comum que a gente comece a mergulhar cada vez no universo da maternidade e a gente queira mostrar para as pessoas queridas como é. Só que tem gente que não tem empatia, tem gente que não vai ter. Então existem muitas pessoas que acabam se afastando porque não tem
mais assunto com você, aquela pessoa acha que ela não cabe nesse mundo da maternidade, que todo mundo sabe que o mundo da maternidade é muito doido, então a gente tem que estar vivenciando pra saber. E muita gente acha que não cabe naquele mundo e acaba se afastando. Então eu tenho várias pessoas que se afastaram de mim. E antigamente eu acho que eu ocupava muito essas pessoas, eu ficava com muita raiva. Mas hoje em dia, trazendo esse vídeo pra vocês, e conforme foi o passar do tempo, eu comecei a ter uma empatia também por essas pessoas. Porque cada um tem a sua vida. Eu ficava muito chateada, eu ficava, nossa, ninguém me manda uma mensagem pra saber se a gente tá bem. Eu ficava muito chateada mesmo. Mas as pessoas não têm culpa. Eu sei que tem uma parte de pessoas que realmente se afasta, porque todo mundo na maternidade acaba incomodando aquela pessoa, mas eu acredito que existem pessoas que não fazem por mal. Então, se você tiver filhos, aquela sua melhor amiga de rolê desaparecer da sua vida é uma coisa que dói muito, mas vai acontecer muito provavelmente porque vocês estão vivendo lados opostos da vida e talvez essa pessoa não seja tão empática, porque se ela tivesse um pouco de empatia, ela ia dar a atenção que você merecia. Mas tudo bem, a vida é feita de ciclos e muitos deles se encerram. Mas e aí, o que a gente faz com esse sentimento de solidão? A gente que é mãe, eu sei como é. Muitas vezes até hoje eu me sinto assim, mas eu aprendi a lidar com isso. Eu acho que foi bem mais difícil no começo, logo naquela fase bem maravilhosa, né? Contém ironia, naquela fase de porpério, de pós-parto, daquela tristeza. Então, foi muito difícil isso pra mim. E hoje em dia eu acho que eu lido de uma forma muito mais fácil, por isso que eu vou trazer dicas pra vocês como a gente pode lidar com isso, caso você seja mãe ou caso você seja uma amiga e esteja assistindo. Em primeiro lugar, se você é amiga e tá assistindo aqui, eu acho que a gente tem que ter muita empatia com uma mãe, muita mesmo. Você não sabe o que ela tá passando, você vai entender no dia que você for mãe, e se você nunca for mãe, você não vai entender como é esse pós-parto, como é essa sensação de se sentir sozinha, principalmente nas madrugadas, particularmente comigo, o que mais pesava era nas madrugadas. Uma vez eu tava assim, rolando o feed do meu Instagram e eu vi uma imagem muito bonita que era uma mãe de noite amamentando de madrugada e tinha o globo terrestre, e no globo terrestre tinha várias luzes ligadas, porque tinham várias mães acordadas. Então eu me senti muito feliz quando eu vi aquela foto, porque eu pensava de madrugada, quando eu tava cansada e acordava, eu ficava pensando, eu não tô sozinha. Existem muitas mulheres acordadas nesse exato momento e elas também estão sentindo o mesmo que eu. Inclusive, esse é um dos motivos que eu entrei aqui no YouTube, alcançar mulheres, ajudar mães, então acho que estou conseguindo, né? Continuando, se você é uma amiga, tenha muita empatia por uma mãe, amiga ou amigo, familiar. Se você vai se tornar uma rede de apoio, tenha muita empatia, porque aquele momento que aquela mãe tá vivendo é difícil, os primeiros meses são complicados, a mulher ela se perde, ela se entrega pra viver em função do bebê, então ela vai precisar se redescobrir. Para isso ela provavelmente vai precisar de muita ajuda. E conforme o bebê for crescendo, coloque ele na rotina de vocês. É óbvio que eu adoraria sair com as minhas amigas pra tomar um café, bater um papo, mas hoje em dia essas coisas são um pouco difíceis, mas a gente pode incluir a criança na rotina. Então, se eu sair com uma amiga minha, ela vai ter consciência que ela vai ter que me ajudar com a Catarina, ela vai ter que lidar com uma criança, às vezes interrompendo as nossas conversas. Então, também nesse tipo de sentido de empatia, entender o lado dela e você poder auxiliar, você poder ajudar, porque toda ajuda sempre é muito bem-vinda. E para nós, mamães, primeiro lugar, não vamos criar expectativas. E eu sei que as pessoas que criam essa expectativa e a gente acaba se frustrando, porque quando a gente tá grávida ai, a titia ama, quero conhecer, e depois de um tempo a pessoa nem fala mais com você, nem olha mais na sua cara, e isso dói mesmo, porque aparentemente na gravidez aquela pessoa realmente deu carinho pro seu bebê. E quando a gente se torna mãe, não se trata mais da gente, não é só a gente, também envolve uma criança, envolve uma família, filhos, e é uma coisa muito mais séria. Então, se eu pudesse voltar atrás e me dar alguns conselhos, hoje eu que tenho amigos que eu conto nos dedos, seria não criar expectativas. Desde a gravidez eu já teria me afastado de algumas pessoas, mas tudo bem, vivendo e aprendendo, né? E não culpar sempre o outro, tentar manter a paz no coração, porque é muito fácil a gente culpar o outro, né? Tipo, ai, fulano não me manda mensagem, mas tentar tirar também um tempinho pra mandar mensagem pra aquela pessoa, porque foi o que eu falei lá no comecinho. Às vezes a pessoa pensa, fulano não me mandou mensagem, mas essa pessoa realmente ela não tem empatia de entender o que você tá passando, e você pensa o mesmo.
ciclana não me mandou mensagem, eu não vou responder. E vira aquela torta de climão. Então eu acho que eu tentaria, talvez, expor mais meus sentimentos pros meus amigos, de como eu me sentia. E não tem muita coisa pra gente fazer, porque a gente não consegue controlar a outra pessoa, se ela quer ser sua amiga, se ela vai se importar com você ou com o seu filho. Então acho que basicamente não criar expectativa e mergulhar no grupo de mães. Meu Deus, isso pode salvar sua vida. E obviamente em grupos de mães que você se identifica, porque cada lugar tem uma cultura, cada mãe acredita em alguma coisa, e às vezes você vai entrar num grupo que você não gosta, e às vezes vai ter grupos que você goste. Inclusive no mundo da maternidade tem muito isso, né? Muitas mães têm um estilo, outras mães têm outro, e existem vários grupos. Forma de criar também uma rede de apoio, rede de amigas também para você trocar experiências, é você entrar no grupo de mães, você conhecer mães incríveis. Eu entrei no grupo de mães, eu conheci mães maravilhosas, que a gente trocou muita experiência, que a gente conversa até hoje, e são pessoas que enriquecem minha vida, e todas elas entraram nesse grupo através de uma postagem no Facebook em que elas se queixavam também sobre se sentirem sozinhas, a solidão, né? Antes de ter filho eu tinha vários amigos e agora eu não tenho nenhum. A maioria dos motivos de se formar um grupo de mães é realmente esse, é a solidão materna, é a falta da rede de apoio. Então, entre no grupo de mães. Inclusive, eu acho que futuramente eu vou montar um grupo de mães. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários se vocês gostariam de um grupo de mães, bem legal pra gente trocar experiências, pra gente poder conversar e até sermos amigas, né? Marcar um chá depois que o Covid passar, já pensou? Eu ficaria muito lisonjeada e muito feliz. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você se sentiu mais aliviada, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui no canal eu sempre faço dicas sobre maternidade, sobre filhos, então tem vários vídeos bem legais, tem playlists bem completas, e se você tem alguma sugestão também pode deixar nos comentários. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. 1 milhão de beijos e tchau! E não precisa se sentir sozinha, nós mães estamos em todos os lugares.